Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos, e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz quadrada de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é... Bem, para determinar esse comprimento, nós vamos em busca do perímetro do triângulo representado ali e que é equilátero. Esse triângulo equilátero terá lado que vamos chamar de L. Então, nós temos os três lados e estamos chamando-os de L. A altura é informada e ela vale 8. Um dos procedimentos que podemos adotar é o de pensar que, ao dividir através da altura o triângulo equilátero em duas partes, essas partes serão partes iguais. Logo, nós vamos ter a altura conhecida, que mede 8, um lado L, também já conhecido, e no caso da divisão do novo triângulo, que inclusive estamos sombreando agora, nós vamos ter um cateto, que é o outro lado, e que não é a hipotenusa, ou seja, o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, que vai ser a metade do lado. Então, este lado aqui será dividido por 2. E nesse contexto, podemos nos servir do teorema de Pitágoras aqui para nos auxiliar a determinar essa medida de lado L. Esse lado aqui, que estamos destacando mais uma vez, vai ser a hipotenusa. Os outros dois lados, o de 8 centímetros e o L sobre 2, serão os catetos. E no teorema de Pitágoras nós temos que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o cateto 1 ao quadrado e mais o cateto 2 ao quadrado. A hipotenusa é o lado L, então L ao quadrado, que vai ser igual ao cateto 1, que aqui pode ser o 8. Então, nós vamos ter aqui o 8 ao quadrado. E mais o cateto 2, que pode ser o L sobre 2. Então, o L sobre 2 ao quadrado. Agora, basta nós desenvolvermos aqui essa expressão até determinarmos a medida L. Então, L ao quadrado vai ser igual. 8 ao quadrado é 64. Mais L sobre 2 ao quadrado vai ser L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Como nós precisamos da medida do lado L, nós vamos reescrever L ao quadrado sobre 4 no primeiro membro. Então, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 vai ser igual a 64. Podemos calcular o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4, e é o próprio número 4. Esse número 4 nós vamos dividir pelo número 1, o resultado é 4. Esse resultado multiplicamos por L ao quadrado, resultando em 4L ao quadrado. Esse procedimento é o procedimento adotado para soma de frações. 4 divide por 4 vai ser 1 vezes L ao quadrado, então menos L ao quadrado. Tudo igual a 64. Este 4 que está dividindo, vamos reescrever multiplicando no segundo membro. E 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado resultará em 3 vezes L ao quadrado, que vai ser igual a 4 vezes 64. Agora nós podemos calcular a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade e ver o que acontece na sequência. Podemos separar aqui a raiz no primeiro membro e a raiz no segundo membro.
Como consequência, vamos ter a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. Tudo igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 3, aqui no primeiro membro, pode ser reescrita no segundo membro dividindo toda a expressão que ali se encontra. E a raiz quadrada de L ao quadrado resultará em L. Tudo igual a raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz quadrada de 64, que é 8. E dividido, como já dissemos, pela raiz quadrada de 3. Nós podemos, na sequência, racionalizar essa raiz quadrada de 3, multiplicando o numerador e o denominador pela mesma raiz quadrada de 3. Ao fazer isso, L vai ser igual a 2 vezes 8 é 16, vezes a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Bem, antes de desenvolvermos a medida do lado mais um pouquinho, vamos nos deter um pouquinho na solicitação aqui da questão. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra. E esse comprimento, que está algumas linhas acima, ela vai ser igual ao perímetro do triângulo equilátero. Logo, esse comprimento, que podemos chamar de C, virá de nós fazermos um lado, afinal o perímetro é a soma de todos os lados, mais o outro lado e mais o outro lado. Então podemos dizer que o comprimento vai ser 1, 2, 3 vezes o lado. E esse lado nós estamos para determinar. Então o comprimento vai ser igual a 3 vezes, e o lado é 16 raiz quadrada de 3 sobre, veja aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Nesse comprimento podemos simplificar o 3 do numerador com o 3 do denominador. Portanto, o comprimento vai ser 16 vezes. E mais um pequeno detalhe. No texto da questão é dito que considere 1,7 como o valor aproximado da raiz quadrada de 3. Então, a raiz de 3 vamos substituir por 1,7. Finalmente, o comprimento virá de nós multiplicarmos 16 por 1,7, cujo resultado aproximado vai ser de 27,2. A medida dada em centímetro, então, centímetros. E agora, se nós realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o resultado que mais se aproxima do que encontramos da letra D, 27,18. Certo, pessoal? Muito bem, então, com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!